Mensagem fraterna, Talta de Souza. Meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Volta teu tempo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece, Deus responde em ti mesmo e te esclarece, com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina, sob a linguagem pura e peregrina, na voz de Deus, em luz de redenção. Boa noite, caríssimos amigos. Mais uma vez estamos aqui reunidos para um momento de reflexão, seguindo a nossa jornada, conhecendo os personagens da Boa Nova e hoje refletindo sobre um grande homem, um personagem muito especial e que tem muito a nos ensinar. Lucano, o evangelista Lucas. O nome dele, Lucano, Lucas, um afetuoso diminutivo do seu nome. Então nós vamos chamá-lo, a partir de então, de Lucas. Emmanuel, ele nos conta que Lucas foi um abnegado trabalhador, um abnegado companheiro de Paulo de Tarso, convertido de Damasco. Quando se conheceram e tão logo se conheceram, eles tiveram e instituíram entre eles, criaram entre eles uma grande afeição, uma afeição que eles levaram para o resto de suas vidas. Entre eles havia uma grande conexão e Lucas, ele era chamado, foi descrito em Colossenses por Paulo de Tarso como um médico querido. Assim ele o descrevia, tamanha afeição, carinho, né, pelo que foi criado entre os dois, um relacionamento íntimo de fraternal amizade, de uma grande amizade, de uma grande afeição. E Paulo, ele encontrou o jovem Lucas em Antioquia. E Lucas chegou até Antioquia, estava na companhia de Barnabé. Isso quem nos conta é Emmanuel. E nessa oportunidade, eles tiveram esse primeiro contato e desde então eles passaram a instituir diariamente palestras duradouras entre ambos, em que Lucas ouvia de Paulo os ensinos, né, de Jesus, conhecia Jesus através de Paulo, pois Lucas não esteve pessoalmente com Jesus. E aí, a partir de então, eles estavam sempre juntos, sempre próximos. Entretanto, chegou um momento em que Lucas precisava seguir para a Grécia. E após ouvir a palestra de Barnabé, de ouvir Barnabé falar a respeito de Jesus, ele indagou Paulo, indagou Barnabé, indagou um outro companheiro, Manahem, que ali se encontrava, e disse a eles que seguiria para a Grécia, mas levaria consigo a certeza de que aquela mensagem, a mensagem
de Jesus, ela seria uma mensagem perene e que ele compreendia a extensão e a importância do que Jesus havia trazido para todos nós, que levaria consigo. Mas questionou aqueles homens das razões pelas quais eles se denominavam os homens do caminho. Por que eles assim se denominavam, né? Os caminheiros, os viajores. E explicou que caminhos existem inúmeros, existem caminhos para cada gosto e a depender do nível de consciência dos seus viajores. Então disse a eles que acreditava que era importante uma unificação e que, se eles eram trabalhadores do Cristo, por que eles não se denominavam cristãos? Quando Lucas trouxe essa proposta, lançou essa proposta para aqueles homens, eles ouviram Paulo de Tarso, Barnabé e ficaram pensando, por que nós não pensamos a respeito disso? Se somos seguidores do Cristo, por que não nos chamamos de cristãos? Por que não nos denominamos cristãos? E houve uma grande alegria em torno dessa proposta trazida por Lucas. E eles acataram, né? Barnabé ficou muito feliz com essa proposição, Paulo também, né? E eles assim começaram a partir de então a ter uma identificação única, a serem identificados como cristãos. A partida de Lucas para a Grécia, ela foi uma partida em que ficou envolvida em muitas emoções, né? Paulo de Tarso ficou muito emocionado com a partida de Lucas e Lucas também, porque havia já ali sido estabelecida uma verdadeira amizade entre ambos. E nós temos uma referência bibliográfica, uma pesquisadora, uma estudiosa da vida de Lucas, né? Inclusive ela o identifica como médico de homens e de almas, uma inglesa fixada nos Estados Unidos, que segundo ela pesquisou cerca de 1000 livros a respeito da vida deste homem, para escrever uma obra, esta obra que assim ela denominou Médico de Homens e de Almas, né? É a Taylor Caldwell. É um best-seller, ela demorou 46 anos para fazer os registros que ela fez nesta obra. É uma obra realmente muito interessante, traz para todos nós elementos, né, históricos e a vida de Lucas detalhada, né, mostrando este homem singelo, este homem diferente, este homem abnegado. E ela nos mostra, assim como também quando nós nos deparamos com as obras de Emmanuel, em especial quando ele trata de Lucas na obra Paulo e Estevão, quando ele fala desse encontro, né, e dessa participação de Lucas no trabalho apostólico de Paulo, nós vimos que ele realmente foi um abnegado trabalhador do Cristo e foi um grande defensor do cristianismo. Nos deixou inevitavelmente, inegavelmente, ele nos deixou um grande legado. Escreveu o Evangelho de Lucas, que, segundo Amélia Rodrigues, para Amélia Rodrigues, é o Evangelho mais belo na concepção dela, pela forma emotiva como ele fala do Cristo, como ele trata as histórias, né, e os ensinos de Jesus. Deixou também para nós o Atos dos Apóstolos,
né? Lucas também fez esses registros da vida, dos empreendimentos, do trabalho, de toda a dedicação feita pelos apóstolos, e ele fez esses registros. As escritas, as narrações que ele nos traz, tanto no seu Evangelho quanto no Atos dos Apóstolos, são frutos desses encontros, desse encontro dele, dessa amizade e dos ensinos que ele adquiriu a partir, né, das conversas, das palestras, dos ensinos de Paulo de Tarso. Mas também ele teve encontros com os discípulos de Jesus, com Maria de Nazaré, em que ele pôde ali, né, compreender e entender como se deu todo o início e a infância de Jesus. Lucas, ele não era judeu. Ele, na verdade, era um jovem de cultura grego-helênica, nascido na Antioquia e tinha como profissão a profissão de médico. Desde sua infância, ele teve oportunidade, até porque seu pai biológico, Enéas, era um arquivista, um homem que estava sempre ali debruçado nos livros, estudando. E também o patrão de seu pai biológico, que depois viria a ser seu pai adotivo, eles deram a Lucas a oportunidade de estudar e de ter acesso a ensinos inúmeros na área das ciências, na área da filosofia. Então, Lucas teve essa oportunidade. Ele, como disse, sempre foi muito dedicado aos estudos, tinha uma mãe muito afetuosa, Íris, que foi assim uma mãe extremosa, dedicadíssima a ele. Com a morte, o desencarne de seu pai biológico, sua mãe veio posteriormente a casar, né, com Diodoro Cirino, que era o patrão, né, de seu pai biológico. Diodoro Cirino, um homem muito correto, um homem respeitadíssimo no Império Romano, pelo próprio imperador Tibério. Era um oficial romano de altíssima estirpe e ele deu a oportunidade, né, de Lucas prosseguir nos seus estudos e ser, né, o profissional que ele se tornou. Mas a própria estudiosa Taylor Caldwell, ela menciona que Lucas, ele foi praticamente, vamos usar o termo, convocado por Tibério, o César, para que fosse o médico do imperador. Ele foi isso logo após a morte do seu pai adotivo, Diodoro Cirino, mas Lucas não aceitou a convocação, o convite, né? Um convite que mais parecia mesmo uma convocação, porque negar um pedido feito pelo imperador, pelo grande César, era algo como, de certa forma, até ofensivo, né, para o César. Mas Lucas, ele dialogava de uma forma muito clara, muito honesta, e Tibério o chamou para ouvir por que a negativa, né? Por que ele não estava aceitando o encargo. E aí, ele, segundo consta na obra de Taylor,
Tibério fala para Lucas: és médico, cidadão de Roma, filho adotivo de um grande e venerável homem e possuidor de fortuna, porque Lucas herdou uma grande fortuna. As portas dos patrícios e dos augustais estão abertas para ti. Ou seja, Tibério falava assim: tu tens tudo nas tuas mãos. Tu podes ter dinheiro, poder, porque tem berço e és um médico. E eu estou te convidando para vir, né, trabalhar aqui no palácio. E aí diz que o que tinha oferecido para Lucas era apenas o limiar, era apenas o início, e que ele poderia ter muito mais. E questiona Lucas, porque Lucas não queria ficar como médico de Tibério, porque Lucas se sentia atraído e tinha decidido que a sua vocação, que ele utilizaria o seu conhecimento da medicina para cuidar dos menos favorecidos, dos pobres, dos escravos, daquelas pessoas que não tinham condições de manter, né, um médico. E aí, por isso que Tibério pergunta: ora, com tudo isso que eu estou te oferecendo, tu ainda vai abandonar, tu vai negar tudo isso para tratar de pobres, para tratar de mendigos, para tratar de escravos sem valor? Porque nós sabemos que na sociedade romana daquela época, um escravo, um mendigo, um pobre, eles eram, inclusive, eles eram personagens sem valor. Havia toda uma questão de ordem social e cultural. E aí, Lucas disse para Tibério: sim, que sim. Porque tudo aquilo que Tibério estava ofertando para ele não significava nada. Para ele não significava nada o poder, o dinheiro. Não era aquilo que o fazia bem. E aí Tibério pergunta: mas por quê? Por quê? Lucas responde: porque de outro modo a minha vida não teria sentido. Lucas disse: eu quero um sentido para a minha vida. E minha vida não vai ter sentido com poder, com dinheiro, com destaque social. Não é isso que vai fazer sentido para a minha vida. Isso realmente, né, fez com que Tibério pensasse naquilo e ficasse imaginando como que um homem poderia abrir mão, abdicar de tantas coisas que para ele eram as riquezas verdadeiras, as riquezas materiais, o destaque, o poder, para se dedicar a pessoas, a miseráveis, né? E ele pergunta para Lucas: mas a vida deve ter um significado? É necessário? A vida tem um significado? Ela deve ter um significado? Lucas responde: sim, majestade. Podemos dar às nossas próprias vidas alguma significação. A que dei a minha foi aliviar a dor e o sofrimento, salvar os moribundos, evitar a intromissão da morte. E aí a gente abre aqui um parênteses para falar dessa parte, porque a morte para Lucas era algo que o incomodava. Ele, embora fosse este homem abnegado e que cuidava das criaturas menos favorecidas, ele tinha uma dificuldade de entender bem este processo da morte. Ele havia enfrentado algumas questões, alguns lutos muito graves na sua existência, até então, embora muito jovem, né, ele havia enfrentado algumas dores que ainda o incomodavam.
Mas como todos nós, era uma pessoa, era um ser que estava ali, numa caminhada em busca do seu autoconhecimento, de entender as razões pelas quais nós estamos aqui, pelas quais nós vivemos, para o que vivemos. Ele já sabia que os valores que o impulsionavam a viver, que o impulsionavam para frente, eram valores, era o valor de cuidar, de amparar, de auxiliar os menos favorecidos. Mas nessa questão da morte ainda havia aí algumas questões que ele precisava e que ele foi diluindo, enfrentando e trabalhando ao longo de sua existência. Tibério pergunta, mas qual é com que propósito, né, que tu fazes isso? Lucas responde simplesmente, são homens. E a resposta de Lucas é muito significativa porque ele fala, são homens. Embora a sociedade, embora o império, embora todas aquelas pessoas considerassem os escravos, considerassem os mendigos menos do que homens ou coisas que podem ser descartadas, ele disse, não, são homens, todos merecem respeito, todos merecem atenção, todos merecem cuidado. E este diálogo com Tibério, ele mostra, de certa forma, descreve para todos nós aquela alma, né? O que se passava no coração de Lucas. Depois desta negativa, Tibério conseguiu convencer Lucas a ficar uma temporada lá no palácio, até porque Tibério tinha um problema, uma doença de pele, e que nenhum outro médico conseguia curar, e Lucas ficou uma temporada, cuidou de Tibério, e depois ele partiu. Ele partiu e Lucas viveu muito tempo nos navios e socorria os escravos, ajudava as pessoas, descia nos portos, amparava os pobres, os indigentes. E assim ele foi vivendo. Ele já tinha ouvido falar de Jesus, ouviu falar de Jesus, e tudo que ele ouviu falar daquele homem o intrigava e o atraía, o deixava muito comovido, extremamente comovido. Ele soube, quando ele já estava próximo de encontrar, né, os discípulos de Jesus, ele soube da crucificação de Jesus, soube que estava chegando já um pouco mais tarde, né, no encontro, porque Jesus já havia sido crucificado. O contato, né, com o contato que Lucas teve com Maria de Nazaré, com Paulo de Tarso, com Filipe, porque houve uma época em que ele ficou um tempo com Filipe, o próprio Barnabé, que o ensinou também muito, com Pedro, né? Ele teve a oportunidade de fazer todos esses registros que hoje nós encontramos, né, no seu Evangelho, e encontramos também no Atos dos Apóstolos, né, a riqueza de ensinos. Após o encontro de Lucas com Paulo de Tarso, ele passou uma temporada em Cesareia, vivendo com Filipe, e
que lhe narrou muitas passagens, muitos ensinos do Cristo, assim como também Tiago Menor. Como disse, Amélia Rodrigues destaca, assim, esse evangelho de Lucas como um evangelho cheio de emoção, cheio de amor e que tem muito para nos oferecer. Ela nos fala de algumas características, né, desse evangelho. Uma escrita emotiva, como eu já mencionei, que Lucas situa os fatos históricos de forma fidedigna. Ele começa desde a falar do nascimento, né, do precursor João Batista e assim sucessivamente. Lucas ele escreveu em grego castiço, ou seja, grego de boa qualidade. Era a escrita de Lucas. Ele deu aos fatos uma ordem cronológica, uma ordem lógica, né? E tudo indica que a narrativa do nascimento de Jesus, que está no Evangelho de Lucas, ele ouviu da própria mãe de Jesus. Há fortes indícios disso. Lucas, como dissemos, foi um companheiro, um amigo especial de Paulo. Com Paulo, ele muito aprendeu, porque sabemos que este iluminado de Damasco, ele já havia superado muitas questões internas e com este contato, né, amistoso, amigável com Lucas, ele pôde com este jovem médico compartilhar, né, o seu conhecimento. Em Timóteo, na segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, já quando estava preso e se sentindo solitário, porque muitos de seus amigos haviam se afastado por inúmeras razões, porque precisavam, né, partir para outros lugares, ele menciona a Timóteo que só Lucas estava com ele. Só quem estava com ele era Lucas. Então isso nos indica que Lucas acompanhou Paulo de Tarso sempre. Esteve sempre perto de Paulo de Tarso. Praticamente desde os seus primeiros labores apostólicos. Mas houve uma oportunidade em que, depois, né, do primeiro encontro que eles tiveram, em uma viagem que Paulo fazia à Macedônia, e eles não possuíam condições de pagar, não tinham condições de pagar, Paulo não tinha condições de pagar a passagem num navio. E casualmente, entre aspas, Paulo de Tarso andando, encontrou Lucas. Quando ele viu Lucas, a emoção, mais uma vez, lhe tomou, porque eram realmente almas afins, né? Almas amigas, almas que haviam estabelecido uma amizade verdadeira, profunda. E eles conversaram e Paulo perguntou a Lucas: mas Lucas, olha, tu não tem mulher, não tem filho, por que tu não vem com a gente, não segue conosco? Vamos levar a mensagem do Cristo a todos os lugares, nós estamos indo para Macedônia. E aí Lucas falou de uma embarcação que estava lá no porto, aí Paulo falou: olha, eu não tenho condições. Mas Lucas, ele trabalhava, ele atendia nas embarcações, mas ele recebia também uma remuneração do dono da embarcação, não era nada expressivo, mas era suficiente para a subsistência dele. E com isso ele disse: não, eu posso, vamos lá que eu posso pagar sim essas despesas desta viagem, nós podemos ir. E assim eles foram e seguiram juntos e trabalharam juntos e levaram a mensagem do Cristo como verdadeiros cristãos, né?
trabalharam, se dedicaram, e Lucas sempre ali, próximo a Paulo, aprendendo, amando, ensinando. Como ele fez com os mendigos, como ele fez com os escravos, como ele fez com os menos favorecidos. Era um médico verdadeiramente de homens, um médico de almas, porque quando ele atendia e quando ele cuidava do outro, ele não se preocupava apenas com a questão de ordem física, mas muitas vezes, quando Lucas atendeu, o problema não era de ordem física, o problema era espiritual, o problema era psicológico, a necessidade que o enfermo tinha era de amparo, era de amor, era de amizade. E ele concedeu tudo isso, né? O quanto pôde, ele assim o fez. Então, para todos nós, fica essa mensagem deste homem especial, deste personagem da Boa Nova, que teve a oportunidade de se dedicar, de fazer e fez. Né? Que nós possamos também refletir sobre o nosso compromisso, o compromisso que nós temos com a nossa sociedade, com o outro, conosco, em primeiro lugar, obviamente, porque não teremos condições de conceder ao outro aquilo que nós não temos, que nós ainda não descobrimos, o valor, a beleza que nós trazemos dentro de nós mesmos.